Olá, pessoal. Pessoal, estou pedindo só para esperar um pouquinho e eu estou dando uma olhada nas perguntas aqui que apareceram e logo a gente pode interagir melhor, tá? Só um instante. Só um instantezinho, pessoal. Estou dando uma verificada na conexão. E feito isso, a gente já começa. Pessoal, então boa noite a todas, a todos. Eu agradeço a presença de cada um aqui e nem vou conseguir falar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Manda uma mensagem caso vocês não estão me ouvindo. Ah, que legal. Obrigado, pessoas. Na verdade, eu estava dando uma olhada, uma checada nas mensagens que mandaram, né? Sobre as vacinas, principalmente a questão da Covid, que tem afligido tantas famílias, tantas pessoas, né? Mais uma vez aqui, minha solidariedade àqueles que perderam parentes ou outros entes queridos, e isso vai ficar na memória para sempre, né? Infelizmente, nesses últimos 2 anos nós tivemos perdas enormes, né? E as grandes perdas foram as perdas de vida, mas muitas pessoas também ficaram com algumas sequelas, isso também são perdas enormes.
E, secundariamente, mas também importante para muita gente, infelizmente, a questão econômica, né? Que para muitas pessoas foi muito duro. Está sendo, na verdade, né? Então, pessoas que passaram dificuldades também. Então, a gente pensa que neste momento que nós temos as vacinas, né, e desde o início nós falávamos que as vacinas seriam a solução para que nós tivéssemos uma situação mais confortável, né? Tanto do ponto de vista de saúde, principalmente do ponto de vista de saúde, a segurança das pessoas, isso não tem preço, mas até para o bom andamento da nossa economia. E foi muito triste ver que algumas pessoas lutaram contra as vacinas. Ficou muito claro para todos que as vacinas fizeram uma grande diferença. Na verdade, desde o século XVIII, 1700, meados do século XVIII, era 1700 e alguma coisa, o Jenner, que era um cientista da época, ele descobriu, né, que aquela varíola, que era uma doença, a varíola é como se fosse uma catapora, mas muito mais grave, matava muitas pessoas, né? E tinha uma varíola na vaca que ela era um pouco mais leve, e que se ele inoculasse esse material da vaca, então era um vírus atenuado, que a gente fala, né? Um vírus amansado, aquele que estava na vaca. Se ele inoculasse nas pessoas, as pessoas ficavam protegidas contra a varíola. Foi assim que surgiu a primeira vacina, inclusive o nome vacina vem disso, né? Vacine, que tinha a ver com a varíola da época. Para vocês terem uma ideia, essa doença ela foi erradicada no mundo. Erradicada. E por causa das vacinas. Foi a única doença erradicada no mundo. Ela sumiu do mundo por causa das vacinas. O que significa isso quando uma doença é erradicada? Que não precisa mais vacinar ninguém. Então vocês veem a potência que tem as vacinas na nossa sociedade, né, na nossa história. Uma doença que está desaparecendo é a poliomielite. A poliomielite até o ano passado, ano retrasado, perdão, ela estava em 2 países no mundo só. É a paralisia infantil, aquela do Zé Gotinha. Nós estamos erradicando a poliomielite. Hoje ela está no Afeganistão, porque é um país que vive em guerra, infelizmente, uma guerra civil que não tem fim lá, e a vacina não chega, né? Aliás, o trabalho do Rotary, fantástico, ajudando a Organização Mundial da Saúde a erradicar a poliomielite no mundo. Eu tive amigos, né, e tenho até amigos, e tive amigos que já faleceram, que tinham sequelas gravíssimas da poliomielite, né? Tem pessoas paraplégicas, né, que têm dificuldade de deambular por causa da poliomielite. E a vacina está acabando com a poliomielite. Então, já se sabe, a ciência já é muito segura em dizer que as vacinas são uma das principais responsáveis pela diminuição das mortes por doenças infecto-contagiosas no mundo. Claro que saneamento básico talvez seja até mais importante, né? Água potável, né? Imagina a importância que tem isso, que teve isso, o impacto que isso vem tendo na saúde das pessoas. Infelizmente o Brasil é um país que não tem saneamento, que nem toda a população tem acesso a saneamento básico, e é por isso que a gente luta também, claro. A questão da nutrição saudável, a questão dos antibióticos, tudo isso corroborou para que nós tivéssemos uma redução importante de mortes por doenças infecto-contagiosas. Hoje as mortes, as causas principais de mortes são as doenças cardio-cérebro-vasculares, o câncer, ou seja, as doenças crônicas não infecciosas, né? Bom, então nós víamos com uma diminuição da mortalidade por doenças infecto-contagiosas até 2020, quando surge esse novo coronavírus. O coronavírus é um velho conhecido, né? Um vírus que durante muito tempo causava resfriado, mas que já sofreu algumas mutações, e a história já nos mostrou, tanto que hoje o nome dele é SARS-CoV-2. Por quê? Porque o SARS-CoV-1 foi no início desse século, no início desse milênio, e na Ásia causou um estrago grande, mas ficou restrito ao continente. Então não foi uma pandemia.
Depois nós tivemos o MERS-CoV, né, que era o corona do Oriente Médio, também causou um estrago grande ali, epidemia. Então esse vírus já era conhecido, nós já sabíamos o potencial de gravidade dele. Mas o SARS-CoV número 2, que é esse, né, que causa uma doença chamada Covid-19, porque ela começou em 2019, foi decretada a pandemia em março de 2020, mas desde o final de 2019 já se conhecia, tanto que no carnaval de 2020, alguns epidemiologistas já diziam que não era para aglomerar, mas ainda não havia sido decretada a pandemia. E a pandemia foi decretada dia 11 de março, se não me engano, de 2020. E aí, toda essa tragédia que nós sabemos. E desde o começo, nós defendíamos, né, que tudo ia terminar, claro, com a mobilização, a educação da população, as medidas sanitárias, mas quando a vacina estivesse à disposição de toda a sociedade. E é assim que vem acontecendo. Né? Então, infelizmente, como eu disse, uma minoria mesmo, mas muito barulhenta, fica na internet dizendo que as vacinas são prejudiciais, etc. Há eventos adversos? Claro que sim, sempre houve. Para qualquer medicamento injetável que a gente faça, pode haver eventos adversos. Mas nós temos que pesar riscos-benefícios, a medicina é assim, não é? E os estudos mostram claramente que os benefícios são muito maiores que os riscos nos casos de todas as vacinas contra o coronavírus, o SARS-CoV-2, que foram liberadas, obviamente, pelos órgãos reguladores. Então, nós temos um órgão regulador aqui no Brasil que é muito respeitado, faz um bom trabalho, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa. Assim como os Estados Unidos têm o FDA, a Europa como um todo tem um órgão regulador muito forte também. Então, é claro que as vacinas que estão sendo aplicadas são vacinas que foram aprovadas por órgãos reguladores, que passaram por vários testes, né? Os testes pré-clínicos, são aqueles feitos em animais. Há controvérsias com relação a isso, né? Para aqueles que defendem a causa animal, mas ainda não se tem para alguns modelos, né? Nós temos outros modelos, para testes de alguns medicamentos, no caso de alguns imunobiológicos, como as vacinas. Então tem que testar sim animais antes, e depois vem os testes em humanos, né, de fase 1, com pouquíssimas pessoas, para avaliarmos os possíveis eventos adversos, que é o que a gente chama de efeito colateral em vacina, nós chamamos de eventos adversos. Depois vem a fase 2, onde se testam algumas centenas de pessoas, e a fase 3, que muitas cidades do Brasil foram palco de estudos de fase 3, por exemplo, da Coronavac, da vacina da Oxford, AstraZeneca também, e de outras. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, houve bastante teste com a vacina do Coronavac. Muitas pessoas, né, participaram. Então, na fase 3, são algumas dezenas de milhares de pessoas, 40 mil, 50 mil pessoas. E aí a vacina entra no mercado, vamos dizer assim. E continuam os testes, que nós chamamos então de fase 4. Então hoje todas as vacinas contra o coronavírus estão sim sendo testadas. Então aqueles que falam contra as vacinas, na verdade, falam até uma verdade, né? Embora falem muitas mentiras, né? Muitas falsas notícias, né? Que na tradução seriam as fake news, mas falam uma verdade, pelo menos, que vocês estão sendo testados. Na verdade, sempre quando um medicamento novo entra, ou um imunobiológico, no caso da vacina, um imunobiológico novo entra, ele continua sim sendo testado, que nós chamamos de fase 4. É aquela fase onde ela está sendo aplicada em milhões de pessoas, e isso continua, obviamente, sendo estudado, e tem uma vigilância muito grande quando se trata de imunobiológicos. Então, pessoal, qual a melhor vacina? É aquela que foi aprovada pelos nossos órgãos reguladores, não tem a melhor ou a pior. Agora, cada uma tem suas características,
Claro que a vacina da Pfizer é uma tecnologia realmente nova na produção de vacinas, né? Para quem se lembra do DNA, depois o RNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, né, que é o nosso material genético, depois vem o RNA, e esse RNA produz proteínas. Então, a maioria das vacinas tem pedaços de vírus, tem vírus vivos, amansados, né, atenuados, tem pedaços de bactéria, tem toxinas de bactéria, e é a primeira vacina que surge com RNA é a vacina da Pfizer, mas muito testada antes de entrar no mercado. E esse RNA, aplicado no braço de uma pessoa em pequeníssima quantidade, ele não vai alterar o material genético de ninguém. É uma vacina segura, que pode sim causar reações adversas. Muitas pessoas tiveram febre, dor no braço, e a cada 1 milhão de pessoas, mais ou menos, alguma tem algum evento adverso mais grave, como acontece com quaisquer medicamentos. Mulheres que tomam anticoncepcional injetável, já houve casos de eventos adversos por causa de anticoncepcional. E nem por isso as mulheres deixam de usar seus anticoncepcionais, né? Seja pela via oral, seja pela via injetável. Então, todo medicamento, todo fármaco, todo imunobiológico pode ter evento adverso, mas, repito, as vacinas são muito seguras. Eu tenho aqui algumas perguntas, pessoal, principalmente com relação à vacinação infantil, e eu sou pediatra. Vamos ver uma aqui, ó, só um instante, pessoal. Então, o que os pediatras falam sobre a vacina contra contra a Covid-19? Então, não é o Luciano Mega que fala. Quem fala são, né, as pessoas, quem são os organismos que falam, né, os órgãos que falam. Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, o nosso próprio Ministério da Saúde preconiza a vacina sim, nossa Anvisa, nossas sociedades de especialidades, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, no caso da pediatria, que foi a pergunta aqui em questão, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica fortemente a vacinação de crianças. Ah, mas morreram poucas crianças. Sim, comparado aos adultos, morreram poucos, né? 600 e tantos mil adultos, né, infelizmente. E não chega talvez a 1.000 crianças, mas uma vida de criança é extremamente importante. Então, se morreram centenas de crianças, que dó. Imagina, para aquela família é a criança, é o filho. Então, nós devemos sim vacinar. Os benefícios são muito maiores do que as possíveis e raras reações adversas graves, né? Então, devemos vacinar as crianças sim. Então, essa é a posição dos pediatras de todos esses organismos que eu disse, né? Que não são somente nacionais, mas todos os países, né, estão vacinando. Então o Brasil não está sendo diferente dos demais, tá? Bom, outra pergunta aqui por que a vacina foi desenvolvida tão rápida? Realmente foi uma corrida contra o tempo. Então houve algumas mudanças nos órgãos reguladores, e no caso da nossa Anvisa, como eu já falei, ela realmente acelerou procedimentos. Vale lembrar que a Anvisa sempre foi taxada como uma agência reguladora muito lenta. E, na verdade, essa pandemia, infelizmente, né, apesar de tudo que a gente falou no começo, né, todas as mazelas, todos os problemas, mas algumas coisas boas ela trouxe, né, assim, em termos de melhora de algumas pequenas coisas. Uma delas foi a agilidade da Anvisa. Então, a Anvisa acelerou, sim, os trabalhos, de modo que as vacinas fossem aprovadas mais rapidamente, mas com responsabilidade, até porque isso foi feito em vários países, né? São trabalhos, a ciência trabalha hoje com divulgação ampla e plena de todos os novos conhecimentos, até porque para que haja essa aprovação, esses trabalhos precisam ser publicados e avaliados por organismos internacionais. Então, por que foi tão rápido? Porque havia necessidade, né, de uma aprovação rápida das vacinas. E realmente, não vou dizer a toque de caixa, mas com responsabilidade, essas vacinas tiveram uma aprovação muito mais rápida do que outrora, né? Antigamente tudo demorava muito. Como eu disse, a Anvisa era criticada
pela sua morosidade, né? Pela sua lentidão. Bom, outra pergunta. O que a vacina pode causar em crianças? Quais são as possíveis reações adversas? Então, assim como nos adultos, na maioria das vezes são reações locais, né? Dor no braço, uma vermelhidão ao redor do local da picada, um endurecimento ali, um edema ao redor da picada e sintomas sistêmicos, né, no corpo todo, que não são graves, né? Então, febre pode dar? Sim, pode dar febre. Né? Nós temos uma entidade na medicina, né, na saúde, que é a crise convulsiva febril. Só que a crise convulsiva febril ela não acontece depois dos 5 anos. Vale lembrar que essas vacinas estão sendo aplicadas a Coronavac no Brasil a partir de 6 anos de idade e a Pfizer a partir de 5 anos de idade. Então, não haveria possibilidade de nossas crianças terem crises convulsivas por febre causada pela vacina. O que, na verdade, hoje mesmo, estou vindo da Unimed 24 horas agora e tinha uma criança lá com um histórico de febre e crise convulsiva. Então, não é nada a ver com vacina, né? Mas, de qualquer forma, as vacinas não serão responsáveis por crises convulsivas febris, uma vez que elas nunca ocorrem depois dos 6 anos de idade, rarissimamente depois dos 5 anos de idade. Então, quanto a isso, a gente pode ficar muito tranquilo. Agora, algum evento adverso grave, como eu disse, né? Houve um evento adverso, inclusive próximo da nossa região, mas ninguém sabe. Quando a gente fala um evento adverso, é porque houve alguma alteração na saúde da pessoa próxima ao momento da aplicação da vacina. Então é difícil, por isso que a gente não fala que é um efeito colateral da vacina, até que se prove que seja um efeito colateral da vacina. Então houve um evento adverso, mas milhões de crianças, né, na verdade, estão sendo vacinadas, e um evento adverso, como eu disse, pode acontecer. A vacina da febre amarela, para vocês terem uma ideia, a cada 500 pessoas que recebem pode haver algum evento adverso, né, um pouco mais grave, mas nem por isso a gente deixa de ter medo, né, da febre amarela, e todo mundo deve se vacinar sim. Então quer dizer que as vacinas contra o coronavírus elas são muito mais seguras em termos de eventos adversos do que a própria vacina da febre amarela, e ninguém nunca questionou a necessidade de ir para algum país, viajar para algum país e precisar ter em dia a sua vacina da febre amarela. Acho que só quem foi para o exterior sabe do que a gente está falando. Bom, outra pergunta aqui, qual a melhor vacina para a criança? Então, de novo eu digo, né, desde que aprovada pelos nossos órgãos reguladores, a gente pode tranquilamente aprovar, e no caso são duas aqui no país, a da Pfizer, a Coronavac. Meu filho, por exemplo, na época nós tínhamos disponíveis, quando liberou para a idade dele, 12 anos, nós tínhamos somente a Pfizer, recebeu 2 doses da Pfizer tranquilamente. Eu fiquei muito feliz no dia que eu vacinei, mais feliz ainda quando eu vacinei contra a segunda dose, que aí vem aquela sensação de mais segurança. Embora muitas pessoas ainda adoeçam com 2 doses, por isso a gente continua insistindo e estimulando as pessoas a fazerem a 3ª dose. E para aqueles que têm algum tipo de imunossupressão, alguma coisa assim, até a 4ª dose, alguma doença, alguma comorbidade mais séria. Bom, mais uma pergunta que veio: onde cadastrar as crianças? Lembrando, pessoal, que a criança tem que ter o seu CPF, né? Isso é uma crítica, talvez, que a gente faça, mas vocês veem que para que nós consigamos acessar o cadastro de vacinação pelo SUS, ou no caso aqui do estado de São Paulo, pelo Poupatempo, a gente precisa do CPF, né? Então precisa realmente ter um controle muito rigoroso de quem vacinou, de quem não vacinou, por isso a necessidade do CPF. E de alguma forma as crianças precisariam ter em algum momento da vida o seu CPF, então eu não vejo muitos problemas, a não ser avisar os pais, né, que foram levar suas crianças para vacinar, mas a grande maioria não, perdão.
62% das crianças em Ribeirão Preto já tomaram a primeira dose da vacina. Uma controvérsia que ocorreu, vem ocorrendo desde a semana passada, é se deveríamos vacinar nas escolas ou não. O governador do estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo orientou os municípios a vacinarem nas escolas, mas os deixou à vontade para aderir ou não a esta iniciativa. Ribeirão Preto não aderiu, assim como a maioria das cidades. Deu uma entrevista ontem na TV Record falando sobre isso. Amanhã de manhã estarei na TV Tati, às 7h45, na multiplataforma, então rádio, TV e redes sociais da TV Tati, assim como estive na Record ontem, como eu falei, falando sobre essa questão da vacinação nas escolas. Houve o tempo em que nós íamos na escola e recebemos vacinas. Porém, o melhor local para se fazer vacinas é um local onde se tem uma estrutura adequada para combater possíveis reações adversas graves, como um choque anafilático, por exemplo. A escola não é, então, o local mais adequado. Mas, como eu havia dito antes, são situações muito raras, então é liberado desde que haja todas as condições sanitárias e pessoal técnico capacitado, há condições de fazer sim vacina nas escolas, e é uma estratégia que alguns municípios, aqui na nossa região, se não me engano, Brodowski adotou a vacinação nas escolas, São Carlos adotou, o próprio município de São Paulo adotou. Gente, aproveitar aqui para mandar um abraço para todo mundo, é tanta gente que entrou, que ainda está aqui conosco, que infelizmente eu não consigo mandar um abraço individualmente, mas vai aqui meu abraço carinhoso, afetuoso para cada um de vocês, viu, pessoal? E dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês e passando um pouquinho desse conhecimento, que a gente estuda a vacina há mais de 25 anos, então é uma coisa que eu não me arrependo de defender, porque neste momento, pelo menos nessa fase em que a ciência está, não há como contestar a eficácia das vacinas. Mas voltando à questão da vacinação do escolar, o que eu defendo, na verdade, é a vacina contra o HPV nas escolas. O HPV, para quem não conhece, é um vírus que causa câncer de colo de útero em mulheres, é o principal causador do câncer em mulheres, o câncer de colo de útero. Mas ele causa outros cânceres também, câncer em boca, em língua, câncer na faringe, na laringe, câncer anal, câncer de reto, aquelas verrugas genitais. Então, o HPV tem uma ação muito deletéria para os seres humanos. E tem uma vacina para adolescentes, então os adolescentes não vão até as unidades de saúde. Historicamente, os adolescentes não frequentam as unidades de saúde. A menina, depois da menarca, depois da primeira menstruação, às vezes ela volta a frequentar a unidade de saúde. Mas passa dos 5 anos, 6, 7, 8, as mães vão deixando de levar, os adolescentes já não aparecem mais. Então, talvez uma ótima estratégia para aumentar a cobertura vacinal contra o HPV fosse realmente vacinar nas escolas. Porém, com toda essa celeuma, toda essa controvérsia em torno da vacina contra a Covid-19, toda esta, vamos dizer, essa guerra política que se instalou em torno disso, que infelizmente se instalou em torno da questão da vacina. Então, vocês imaginem vacinar nas escolas sem a presença dos pais e a criança chegar em casa com um evento adverso e o pai desconfiando que não foi aplicada a dose correta na sua criança. Como aconteceu no começo da vacinação, não sei se a maioria aqui deve se lembrar, aqueles casos que apareceu na televisão, olha, a enfermeira não aplicou direito a dose, olha, aplicou do dobro da dose, ou não aplicou a dose, fingiu que aplicava a dose. E, infelizmente, tivemos casos assim, profissionais de saúde que foram, inclusive, prejudicados com essa situação. Pode ter havido algum erro individual? Até pode. Mas, então, por isso que, conversando com a nossa chefe da vigilância sanitária ontem,
eu questionando o porquê da não vacinação nas escolas, o Ribeirão optou por não vacinar nas escolas, principalmente por causa da controvérsia, né, dessa briga toda em torno da vacina do SARS-CoV-2, da Covid-19. Porém, eu questiono a Secretaria Municipal da Saúde o que será feito para melhorar a nossa cobertura vacinal. Como eu disse, a cobertura vacinal em criança está hoje em torno de 62% de crianças que receberam a primeira dose, enquanto o Brodowski, por exemplo, que fez a vacina nas escolas, que está adotando agora, tem 78% de cobertura vacinal. Então, a nossa Secretaria Municipal da Saúde precisa adotar estratégias para aumentar a nossa cobertura vacinal, e é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui hoje. Eu não represento a Secretaria Municipal da Saúde, mas como cidadão, como médico, tenho o dever de estimular uma ampla cobertura vacinal para que a gente acabe logo com essa pandemia, para que a gente não veja mais pessoas sofrendo, perdendo entes queridos, pessoas doentes, pessoas precisando de oxigênio por algum tempo, muito assustadas, mesmo aqueles que não morrem, mas passam momentos muito difíceis quando adoecem, e para reativar nossa economia, né? Os nossos eventos, né? O turismo, que tanto gera empregos, renda para as pessoas da nossa sociedade. Bom, eu tenho visto muitas pessoas perguntando aqui, pessoal, mas a maioria que eu tenho visto está apoiando aqui as vacinas, até porque não é uma coisa nossa, mas uma coisa da ciência. Então, dentre as estratégias que a Secretaria Municipal pode adotar, nós temos os nossos agentes comunitários de saúde. Infelizmente, nem toda a cidade é coberta pelo Programa Social da Família, e principalmente pelos agentes comunitários de saúde. A gente queria que tivesse uma cobertura de Programa de Saúde da Família mais ampla no nosso município. Alguns municípios da região estão melhores que a gente. Vi gente de Cravinhos aqui, vi gente de Brodowski, vi gente de Serrana, vários amigos, todos. De novo, um grande abraço para vocês, pessoal. Mais uma pergunta aqui. Aquela questão do cadastro das crianças, então, tem que ter o CPF, tá, pessoal? Tem que ter o CPF e, de preferência, levar o cartão de vacina da criança, mas tem que levar documento com foto, CPF, e levando o cartão de vacina da criança, tudo fica melhor registrado. Eu fui em evento nesse final de semana, eventos, na verdade, de formatura da minha filha. Pessoas que não tinham vacina tiveram problemas de entrar na formatura do próprio filho, né? Então, eu sugiro que vocês andem com o comprovante de vacinação, porque é uma exigência. Há controvérsias com relação a isso? Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade. Com relação à vacinação de crianças, aí já muda um pouco. Porque na questão bioética, né, eu penso que as pessoas têm autonomia para decidir o que elas querem, né, desde que não prejudicam o outro. Então, a vacinação obrigatória de adultos, eu realmente penso que, mas isso é uma opinião do Luciano, agora sim, uma opinião minha, eu penso que cada um tem que decidir por si. Mas quando nós tratamos de crianças, que são seres inocentes, que não têm decisão sobre a sua própria saúde, sobre o seu próprio corpo, né? Não estou nem dizendo adolescente, estou dizendo ainda a criança, né? Antes da adolescência. Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, se vocês lerem lá o nosso ECA, no seu artigo 14º, diz que devem ser oferecidas para todas as crianças todas as vacinas, todos os meios para que tenham as melhores condições de saúde. Entenda-se que todos os medicamentos à disposição, todas as vacinas à disposição das crianças devem ser oferecidas. Então, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente diz que vacinar crianças é sim uma obrigação dos pais. Por isso, não há controvérsias com relação a isso. Com relação à vacinação de adulto, digo de novo, eu particularmente respeito muito a autonomia das pessoas. Mais uma perguntazinha, tem gente de Birigui aqui, tem gente do estado, em várias cidades do estado. Grande abraço, grande beijo para vocês, gente. Só mais uma perguntazinha. As sequelas que podem ficar nessas crianças
com que foram vacinadas. Na verdade, gente, uma criança, se não me engano, com sequela grave, né? Teve um caso de óbito que eu falei, uma criança com sequela grave, então é muito pouco, né? A Covid matou algumas centenas de crianças. Existe uma síndrome que nós chamamos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma síndrome pós-doença Covid, não é uma síndrome pós-vacina. Então, mesmo que a Covid não estivesse causando muitas mortes em crianças, e infelizmente está causando algumas mortes, essa síndrome inflamatória pós-Covid leva crianças para a UTI e já causou também algumas mortes. Então, não é só a insuficiência respiratória do momento da doença Covid, mas também a síndrome inflamatória multissistêmica pós-doença Covid, que também tem levado crianças para a UTI. É raro, é um evento raro, porém, se a gente pode evitar com vacinas, vamos vacinar nossas crianças. Bom, eu vou tentar acessar, eu não sei se eu consigo resgatar, muitas solicitações vieram aqui, eu acredito que eu não vou conseguir resgatar todas. Com relação ao modelo da live, também peço desculpas, eu penso que sempre deve haver um moderador, mas foi uma coisa um pouco às pressas, né, para que nós não deixássemos passar esse momento de aflição dos pais com relação a... o amém de morte, tá. A Vânia Ramos me perguntando aqui se eu acho que o aumento de mortes por pneumonia tem algo com a Covid, né? Achei estranho esse número. Então, assim, infelizmente, como eu disse, dessas mortes, algumas pessoas foram pessoas próximas do meu círculo de amizade, até gente da minha família também. E eu, com muita tristeza, né, conversei com essas pessoas que perderam seus entes queridos, e algumas vezes eu tive que explicar para elas que não foi o vírus SARS-CoV-2 que causou o óbito no final. Por quê? Porque o vírus vem, vocês sabem que depois de algumas semanas, né, poucos dias, semanas, o vírus foi embora. O problema é que o vírus causa um estrago muito grande. Aqui é a pergunta da Vânia Ramos, tá, gente? Um estrago muito grande, e as infecções virais muitas vezes são porta de entrada para infecções bacterianas. Mesma coisa o vírus influenza, o vírus da gripe. Então nem sempre é o vírus da gripe que mata. Muitas vezes é a bactéria chamada pneumococo, né? Então a pessoa tem uma gripe, mas ela acaba morrendo por uma infecção bacteriana, uma pneumonia bacteriana. E a mesma coisa na Covid. Então a pessoa tem a Covid e ela morre por uma pneumonia, que é um vírus, né? O SARS-CoV é um vírus, mas ela acaba morrendo por uma pneumonia bacteriana que vem na sequência da infecção viral. Outras vezes é o problema da coagulação. Vocês ouviram falar, leram, né, a respeito que o vírus causa um problema seríssimo na coagulação. Então as tromboses, né? Então a pessoa teve a Covid, mas ela morreu por uma trombose, ela morreu por uma embolia pulmonar, ela morreu por um acidente vascular encefálico, né, um AVC, por uma trombose. Então, a Vânia perguntou sobre o aumento de pneumonias relacionado à Covid. É verdade, né? As viroses respiratórias muitas vezes são a porta de entrada para as infecções bacterianas, principalmente as infecções bacterianas pulmonares. Bom, gente, eu acho que ainda ficaram algumas perguntas para responder. Quem fez alguma pergunta que eu não vi, se quiser, por gentileza, fazer novamente essa pergunta, eu fico aqui à disposição, então. Alguém, deixa eu ver se eu consigo resgatar mais alguma perguntazinha. Bom, só lembrando, me perguntaram também, eu vi aqui e tinha esquecido de falar, as doses, né? Quantas doses? Quando se trata de Coronavac, é a mesma dose para todos, independente de serem crianças ou adultos, porque é uma vacina de vírus inativados, os vírus estão mortos, né? Então, a partir de 6 anos, foi liberada no Brasil, como eu disse, nosso órgão regulador é a Anvisa liberou a partir de 6 anos, e
é a mesma dose de adultos e de crianças. Já a Pfizer tem a dose pediátrica, a partir de 5 anos de idade, nós temos a dose pediátrica e temos a dose de adultos. São doses diferentes. Mas quem cuida disso são os técnicos das secretarias municipais de saúde, né? Uma vez tem gente aqui de várias cidades. Os técnicos estão muito bem preparados, existe um treinamento muito grande. Daí também a questão da vacinação nas escolas, né? Nós deixaremos algumas unidades desguarnecidas, e é onde os técnicos de enfermagem trabalham. A gente fala técnicos de enfermagem, mas o corpo da enfermagem está lá. Além do mais, na unidade de saúde temos os pediatras também, e ou médicos de saúde da família também, para cuidar dessa questão. Então, as doses são diferentes, mas com muita segurança o pessoal está aplicando. Com relação ao nosso futuro, é difícil prever, né? Mas fato é que o que nós temos visto, que com a terceira dose, as pessoas não adoecem de maneira grave. Então, eu acredito plenamente que nós estejamos chegando ao final desta pandemia, a partir do momento que a ampla maioria da população estiver vacinada, principalmente já com a terceira dose, a gente vai sim um dia, não muito longínquo, ver decretado o fim dessa pandemia que tanto mal nos causou. Um abraço para todos vocês, um abraço carinhoso, continuo à disposição. Com relação às outras vacinas também, extremamente importante, pessoal, aproveitar a oportunidade para que vocês olhem para os seus próprios cartões de vacina, vocês adultos, olhem para as vacinas dos seus filhos, dos seus entes queridos, dos seus pais, né? Só lembrando que aquela vacina do tétano, que na verdade é uma vacina que nós chamamos de dupla adulto, difteria e tétano, uma vacina que tem que ser aplicada a cada 10 anos. Nós temos a vacina da gripe. Muita gente me perguntou também, agora estou lembrando, mais uma pergunta que eu tinha que responder sobre a vacina da gripe, sobre as faixas etárias, né? Porque até 2020 nós vacinávamos crianças o SUS vacinava crianças até 6 anos de idade e idosos, que são acima de 60 anos de idade. Mas em 2021, abriu-se para todas as idades a vacinação contra o vírus influenza, que é o vírus da gripe. Então, esta vacina contra a gripe em 2021 foi aberta para toda e qualquer pessoa que fosse à unidade de saúde com a intenção de vacinar. A exceção, e que é uma exceção rara, raríssima, é quem tem alergia grave ao ovo da galinha, mas alergia grave significa ter choque anafilático, ter tido, né, choque anafilático quando comeu o ovo de galinha ou teve contato com a proteína do ovo de galinha. Então, assim, na prática, isso praticamente inexiste. Então, a vacina contra a gripe, ela foi liberada para todas as idades, para toda e qualquer pessoa que quisesse ir na unidade ano passado. Eu acredito, isso não foi ainda deliberado pelo Ministério da Saúde, como será em 2022. Acredito eu que ela continuará à disposição de toda a população. Lembrando que o principal produtor de vacina da gripe na América Latina é o Instituto Butantan, e que tem feito muitos esforços para que essa vacina esteja disponível para toda a nossa população, para toda a população brasileira. Aproveitando, lembrando que nós temos um trabalho para trazer o Instituto Butantan para Ribeirão, para vocês que são de Ribeirão Preto, para vocês que são da região. A vinda do Instituto Butantan aqui, que nós brigamos bastante para acontecer, já é uma realidade. Então, além da Butanvac, está sendo testada por um grupo do Butantan aqui no município de Ribeirão Preto, e a parceria com o nosso Hemocentro. Aliás, o nosso Hemocentro distribui sangue para toda a região nordeste e noroeste do estado. Vai até Presidente Prudente o trabalho do nosso Hemocentro. Mas voltando então, essa parceria Butantan-Hemocentro Ribeirão Preto já está consolidada. Eu disse, os estudos da Butanvac, que é muito semelhante à Coronavac, estão aqui no nosso município, graças a essa parceria, mas principalmente um grande prédio sendo construído, já finalizando a construção dentro do Hemocentro, um grande prédio do Butantan
dentro do Hemocentro. Isso vai abrir fronteiras para a vinda de muitos cientistas aqui para a nossa cidade, para o pessoal de nível médio também tem emprego chegando, e vai induzir a chegada de novas indústrias para a nossa região. E lembrando que Ribeirão Preto tem uma vocação para a indústria do ramo farmacêutico, né? Por quê? Muitos cientistas, né? Muitos pesquisadores aqui trabalhando com isso. Então, para que nós tenhamos um desenvolvimento industrial da nossa cidade, coisa que nós sempre defendemos, a vinda do Butantan vai ser fundamental e já é uma realidade. Bom, uma pergunta aqui da Isabel, perguntando quem teve reação na primeira dose ou na segunda dose se deve tomar a dose seguinte. Sim, desde que tenha sido uma reação que nós dissemos, como ocorre na grande maioria das vezes, uma reação local, né, de dor no braço, é uma coisa chata, mas não deixa sequelas, pessoal. Ou uma febre, né? Poxa, passei 2 dias com febre, que chato, né? Tomou antitérmico, melhorou. Então deve sim tomar a próxima dose. O que contraindicaria seria um choque anafilático, mas não houve caso de choque anafilático com vacinação contra a Covid-19. Então todos, mesmo que tenham tido alguma reação adversa na primeira dose, estão liberados para receber a segunda dose ou a terceira dose. Claro que naquelas reações adversas mais graves, nós temos um sistema de notificação de reações adversas a vacinas muito importante, muito eficaz, melhor dizendo, aqui no nosso país. Então essa vigilância com relação aos eventos adversos vacinais é muito intensa junto ao Ministério da Saúde, e isso é estendido para cada estado, para cada município, para cada unidade de saúde que vacina. Então todas as reações adversas são notificadas e isso é estudado. Então, caso a caso, isso pode ser decidido que uma determinada pessoa não vai se vacinar, né? Não vai receber a próxima dose, mas na grandíssima maioria das vezes as reações adversas nem devem ser notificadas, porque, como eu disse, reações adversas locais e algumas reações sistêmicas, como aquela febre, alguma cefaleia, né, uma dor de cabeça, isso não precisa ser notificado. São reações corriqueiras e um antitérmico, né? Pode ser uma dipirona, pode ser um paracetamol, pode ser até um ibuprofeno, vai resolver a situação. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Grande abraço, algumas pessoas chegando agora, estou vendo Eduardo Dantas, a Ludmila Caravieri, a Roberta, está lá em São Paulo. Então, um abraço para vocês, a Fernanda Alessi, grande amiga, mãe de paciente também. Sabe o quanto a gente, em cada consulta, muitos aqui são pais e mães de paciente, e em cada consulta nós fazemos sim uma cobrança para vocês, né? Assim como a gente fala da nutrição adequada, da higiene dos dentes, né? O trabalho do dentista, mas o pediatra também tem que falar sobre isso. Nós avaliamos o crescimento, nós avaliamos o desenvolvimento neuropsicomotor, está aqui a doutora Cléia também, o Rodrigo Fernandes, né? Grande maioria aqui acho que são mães e pais de pacientes, ou amigos, né, e outras pessoas que entraram até aleatoriamente, agradeço a presença também, mas vocês sabem que, dentre todas essas coisas, a gente cobra também o cartão de vacinas, né, porque nós estamos ali para defender os interesses das crianças. Nós somos amigos, eu acabo ficando amigo dos pais, né, a gente cria um vínculo muito forte, mas o grande interesse é defender a saúde e o bem-estar das nossas crianças, né? E é claro que é o interesse de cada pai, de cada mãe, de cada responsável que leva a criança lá, seja avó, seja tio, é o interesse de todos. Perguntaram sobre o alumínio nas vacinas. Poucas vacinas têm realmente o alumínio. Nós chamamos essas moléculas que contêm alumínio, dentre outras moléculas, de adjuvantes.
não são todas as vacinas, pelo contrário, a minoria das vacinas contém alumínio, que é um adjuvante. Para que está ali esta molécula que contém o íon alumínio? Para melhorar a potência da vacina, para melhorar a eficácia da vacina, porque esta molécula de alumínio injetada naquele local, né, no caso o músculo deltoide, por exemplo, do nosso ombro, este alumínio ele aumenta a reação inflamatória local. Aumentando a reação inflamatória local, traz mais células de defesa, que nós chamamos de células apresentadoras de antígeno, acho que não interessa para vocês, só para os alunos da medicina, mas essas células inflamatórias vão potencializar o efeito da vacina. Então, as poucas vacinas que têm alumínio, nessas poucas vacinas, o alumínio está ali para potencializar o efeito delas, nós chamamos de adjuvantes. Qual o único, porém, com relação a essas vacinas? É claro que se ela aumenta a reação inflamatória no local, tem um benefício que nós já falamos, repito, aumentar a potência das vacinas, mas tem também mais evento adverso, né? Então, mais dor local, mais febre, porém, é o preço que se paga para ter uma vacina mais eficaz, e são pouquíssimas, como eu disse, e também, como eu disse, nada que um antitérmico não resolva a dor e a febre que possa advir da presença do alumínio. Com relação ao mercúrio, muita gente já perguntou, e o mercúrio praticamente foi banido das vacinas, a quantidade era milesimal, nada que causasse problemas, de qualquer forma, o mercúrio foi praticamente eliminado de todas as formulações de vacinas, e aonde ele ficou numa quantidade mínima que não vai causar problemas. A Fernanda Alessia aqui diz que alguma vacina poderia causar infertilidade em crianças, né, Fernanda? Eu sinceramente desconheço, eu tenho certeza que o FDA, o órgão estadunidense, por exemplo, né, ou a agência reguladora europeia não deixariam de forma alguma passar uma vacina que causasse infertilidade nas pessoas, quanto mais nas crianças. Agora, ela completa aqui, né, Fernanda, dizendo que acima da dose recomendada. Então, obviamente, gente, todo medicamento, todo fármaco, todo imunobiológico que é prescrito tem que ser utilizado na dose recomendada. Então, uma superexposição de doses, né? Como eu disse, esses estudos continuam acontecendo. Então, se inadvertidamente a pessoa burla o sistema e toma 10 vacinas da Covid, a gente não sabe, né? O que pode acontecer, né? Então, mas para isso continua essa farmacovigilância, continua esse estudo que nós falamos no começo, para quem entrou depois de fase 4, né? Então, as vacinas são muito seguras, e não só a vacina da Covid, mas todas as drogas que entram no nosso país entraram mediante aprovação da Anvisa. E os estudos, como eu disse, até estou sendo repetitivo, mas muita gente entrou depois, né? Eu vi que tem gente entrando até agora. Esses estudos de fase 4, eles continuam. Então, continuando esses estudos de fase 4, nós continuamos estudando cada uma das vacinas, sim. Não que sejamos cobaia, mas todos os medicamentos que entraram no mercado nos últimos anos estão sendo estudados. E ninguém deixou de receber um medicamento contra qualquer doença, né, que seja novo, que seja potente, porque ele ainda está há poucos anos no mercado. Bom, pessoal, eu acho que agora sim nós já talvez tenhamos esclarecido grande parte das dúvidas. Eu digo que pelas redes sociais eu tenho um pouquinho de dificuldade de responder a todos. Vocês sabem da dificuldade que a gente tem de atender a cada um, né? Mas, na medida do possível, eu fico à disposição de vocês e sempre que eu puder, vou tentar esclarecer quaisquer dúvidas. Então, espero em breve, talvez, contar com uma assessoria novamente. Enquanto eu estive vereador, ficava muito mais fácil, né? Porque nós tínhamos
Só para fazer um parênteses aqui, né? Ninguém está defendendo o gasto de dinheiro público, mas para algumas coisas a gente precisa sim do servidor, né, público, né? Então, por exemplo, enquanto eu estive vereador, nós tínhamos assessores na Câmara, sim. Nós reduzimos o número de assessores, nós não usamos carro, nós não usamos selo, né, para mandar cartinha para os outros desejando feliz aniversário, nada disso. Mas nós tínhamos realmente uma assessoria que nos ajudava nesse contato com a população, afinal, nós éramos remunerados para trabalhar pela cidade, para trabalhar pelos munícipes, e hoje em dia eu estou sozinho, né? Então a gente tem que se virar. Tem a Flávia, a Grave, agradeço a agência Young Mind que nos proporcionou essa live. Então temos sim pessoas parceiras, estão nos ajudando, mas nada como estávamos antes, com aquela assessoria, com o pessoal à disposição para atender a qualquer momento. Mas de qualquer forma eu procuro me desdobrar e na medida do possível eu vou ajudar, e sempre, independente do que acontecer na minha vida mais para frente, é uma felicidade muito grande, e tudo que eu tive na minha vida, tudo de bom que eu tive, que eu continuo tendo, sou eternamente grato, e a todas as pessoas, né, que nos ajudaram, a toda a sociedade que contribuiu, inclusive com o meu estudo. Eu estudei numa faculdade pública e tenho o dever, a obrigação de retribuir isso para a sociedade. Então vocês contem comigo sempre, e realmente procurarei continuar ajudando no que for possível. Muito obrigado, um beijo para vocês, gente. Obrigado a todas, a todos pela participação, e logo a gente estará de volta juntos novamente, viu? Grande abraço, grande beijo em todos. Muito obrigado, pessoal. A Rose perguntou alguma coisa, Rose? Falou sobre ter pneumonia depois, né? Bom, a Vânia falando aqui do Vitor, né, no marketing digital. Muito obrigado, viu, Vânia? A gente pode conversar sobre isso sim. A Fran, Constâncio, a Cleia, médica também, colega. Fernanda Alessi, obrigado. Maria Amélia, muito obrigado também, gente. A Carminha, nossa, a Rose. Gente, muito feliz de poder interagir com vocês. A Aline, um grande beijo, Aline. Muito feliz, viu? Muito feliz de ver vocês aqui. Maria Sueli, felizmente a distância nos separou, né, nessa pandemia, mas logo, como eu disse, tudo vai passar e a gente vai estar junto novamente. Pessoal, muito obrigado. Flávia Grave novamente. Valéria Palaveri, minha pediatra preferida lá de Pirassununga. A melhor pediatra da região ali de Pirassununga, sem dúvida, Valéria. Muito obrigado, viu? Amém. Com Deus vocês também, gente. Muito obrigado. Beijos. E Vanessa Teixeira de Bonfim, o Dr. Carlos Henrique, nosso colega médico, Andréa Rossi, fisioterapeuta, que tanta gente ajudou lá com Covid no HC. Sou fãzaço da Andréa. Obrigado, Andréa. A Valéria Dalbon estava comigo de plantão agora há pouco, né, Valéria? Estávamos juntos lá na Unimed, eu atendendo as crianças com problemas respiratórios. A Valéria Dalboni, nossa pediatra também, fantástica, aqui de Ribeirão Preto. Foi candidata a vereadora, né, Valéria? Quem sabe um dia, mas ela foi candidata, mas não fez campanha, né? Se dependesse de mim, a Valéria ia ser vereadora, porque é uma excelente pediatra, uma pessoa que trabalha com saúde pública, conhece muito. Estávamos juntos no plantão até agora, né, Valéria? Um abração para você. Ludmila, grande abraço na família, viu? Em todos vocês, nas crianças da sua família, sua mãe, o marido, todos. Vanessa, de novo, lá de Bonfim, família abençoada, família que realmente a gente tem uma dívida, uma gratidão muito grande. Sueli, amém. Vocês também, viu? Obrigado pela companhia de sempre, viu, Sueli? Muito obrigado. Tchau, gente. Agora realmente acho que já deu as despedidas. E eu fiquei muito feliz, muito emocionado, realmente, de verdade, de estar com vocês nessa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.